Boa noite, pessoal. Esse é meu canal Teoria do Trânsito com Carla Lima. Vamos começar hoje a nossa aula com legislação de trânsito, aquele tema tão cobrado na nossa prova do Detran, né? Então vamos lá. O Código de Trânsito Brasileiro, né? Ele foi instituído pela Lei 9.503 de 97. Ele é um conjunto de resoluções, de portarias, de decretos e normatizações complementares. A última vez que ele teve uma atualização mais ampla, né, foi pela essa Lei 9.503. O Código de Trânsito Brasileiro, ele tem os seus princípios. Ele respeita a vida, a defesa e a preservação do meio ambiente. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, nós vamos ter vários artigos, as quais, né, são cobrados em forma da letra da lei na nossa prova. Como a definição de trânsito, né? Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, para circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. O trânsito em condições seguras é um direito de todos. Cabe aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito responder por todos os danos causados ao cidadão em virtude de ação, omissão ou erro. O que isso significa para nós, pessoal? Significa que no trânsito, né, nós temos o direito de circular com os nossos veículos, né, circular com os nossos animaizinhos de estimação. Podemos aí estar parando, né, no caso de parada para embarque e desembarque, de pessoas estacionando, e os veículos que fazem carga e descarga de mercadorias. Também ele prevê esse direito em condições seguras, porque como nós temos o dever de transitar sem constituir perigo ou obstáculo para o trânsito, tornando ele perigoso, nós temos o direito também de um trânsito seguro, bem sinalizado, bem conservado, né? E o órgão com circunscrição sobre a via, ele responde por todos os danos causados ao cidadão, né? Em virtude de toda ação, omissão ou erro. O nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele dá prioridade para a segurança, para a defesa e preservação da vida. É um princípio basilar, preservar a vida e o meio ambiente, né? Como eu já havia dito, o nosso dever é de transitar sem constituir perigo e obstáculo, e o nosso direito é utilizar de vias seguras e sinalizadas. Toda vez que tiver, pessoal, deficiência ou inexistência de sinalização, a autoridade competente, ela deve responder e ser responsabilizada. Nós também temos o direito de sugerir toda e qualquer alteração aos artigos e normas do Código de Trânsito Brasileiro e receber resposta, né? Cobrar das autoridades de trânsito a educação para o trânsito, porque 5% de toda a arrecadação é revertida para a FUNVEST, o fundo aí do trânsito. E pare, pessoal, aprenda Teoria com Carla Lima e inscreva-se no meu canal. Aqui nós vamos ter a definição de vias, muito cobrado lá na nossa prova, o que é via, né? Via terrestre é a superfície por onde transitam pessoas, veículos, animais, compreendendo a pista de rolamento, os acostamentos, as calçadas, os passeios públicos, as ilhas e os canteiros centrais. As vias, pessoal, podem ser internas de condomínio fechado, as ruas, as avenidas, os logradouros públicos, os caminhos, também as passagens e as estradas, as rodovias e as praias abertas à circulação pública, até mesmo as áreas de estacionamento privado de uso coletivo. Aquele estacionamento do shopping, aquele estacionamento do supermercado, por mais que seja uma propriedade privada, né? Ela tem um dono lá, tem um proprietário, mas o estacionamento é de uso coletivo. Então, também acarreta aí em via terrestre. Agora a gente vai ver a definição de vias rurais, que nossas vias são classificadas em vias urbanas e rurais. Primeiro de rurais. As rurais, elas consistem nas rodovias e nas estradas. As rodovias nada mais são do que vias rurais pavimentadas, ou seja, tem asfalto. As estradas já são as vias rurais não pavimentadas. Então aqui nós temos exemplo. Aqui de uma rodovia simples, ou seja, o sentido é duplo, né? Onde a velocidade máxima é de 100 km por hora para os automóveis, caminhonetes e motocicletas, e 90 km por hora para os demais veículos.
Aqui nós temos uma rodovia dupla, isso quer dizer que tem mais faixas de circulação no mesmo sentido, né? Um sentido único de circulação com várias faixas, onde a velocidade é de 110 para automóveis, caminhonetes e motocicletas e 90 para os demais veículos, que ficam os ônibus e os caminhões. Aqui nós temos um exemplo de estrada porque não tem pavimentação, estrada de chão, a qual a velocidade é de 60 km por hora. E aqui, novamente, pare, aprenda a teoria com Carla Tatscola. Inscreva-se no nosso canal, para fortalecer aí o nosso canal, pessoal. Dando continuidade, agora nós vamos ver as vias urbanas. Então, das vias urbanas, de acordo com o artigo 61 do CTB, nós temos a via local, a coletora, a arterial e a de trânsito rápido. A via local, pessoal, como vocês olham aí na figura, a velocidade máxima dela é de 30 km por hora e a mínima 15 km por hora. É uma via pavimentada ou não, vias de bairro, tem cruzamentos, mas geralmente não são semaforizadas. É trânsito local mesmo. A nossa coletora, o nome já está dizendo, coletar e juntar o trânsito para as vias maiores. A velocidade máxima é de 40 km por hora, a mínima de 20 km por hora. As arteriais são as avenidas, né? As avenidas semaforizadas, com cruzamento, velocidade máxima de 60 km por hora, velocidade mínima de 30. Por quê? A mínima sempre é a metade estabelecida no local. Como eu não posso exceder a velocidade máxima, eu também não poderia estar infringindo na menos da mínima permitida para aquela via. E nós temos a de trânsito rápido. Trânsito rápido é uma via que não tem nenhum tipo de bloqueio, nenhum tipo de cruzamento, nenhum tipo de passagem em nível, o pedestre cruza sobre passarela. Lembrando, trânsito rápido é via urbana, não podemos confundir via urbana com via rural. Velocidade máxima, 80 km por hora, mínima 40 km por hora. Isso é decoreba, pessoal, tem que chegar lá e tem que saber a velocidade máxima e mínima e não pode confundir. Dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos para a velocidade mínima. Artigo 62 do CTB. Não poderá ser inferior à metade da máxima permitida no local, exceto pela faixa da direita. Agora, a gente finalizando a nossa aula, para lembrar, vamos fazer uns exercícios de fixação. A via urbana, a qual os veículos têm prioridade no trânsito, pessoal? Letra A, trânsito rápido. B, local. C, coletora. D, arterial. Tem prioridade no trânsito, ou seja, aquela que não tem cruzamento, semáforo, aquela que não tem passagem de pedestre em nível. Resposta correta? Trânsito rápido. Segunda questão. A velocidade máxima permitida em vias coletoras quando não sinalizadas? Ele está perguntando a máxima estabelecida pelo local. Então, velocidade máxima numa coletora, resposta D, 40 km por hora. Última, pessoal, de fixação. A velocidade mínima permitida em vias arteriais, quando não sinalizadas é de A, 60, B, 30, C, 15 ou D, 40. Velocidade mínima na arterial, 30 km por hora, porque a máxima é 60. Por hoje é só. A nossa aula de hoje se encerra aqui e volto a te convidar. Teoria do Trânsito com Carla Lima. Muito obrigada e até a próxima.